Bom, pessoal, são 8 horas, né? Queria dar boa noite a todos os presentes aqui nesse curso de educação, continuada para residentes aqui 2021. A gente está na segunda aula, a frequência das nossas aulas vão ser quinzenais, né? Hoje a gente tem a honra de chamar o Eduardo. Eduardo é médico formado pela Faculdade de Botucatu de Medicina, e é um grande amigo que eu conheço desde a época de residência. A gente fez residência junto, de neurocirurgia na Unifesp. E é uma pessoa que atualmente está se dedicando bastante ao estudo de doença degenerativa da coluna cervical. E eu tenho certeza que nesse encontro a gente vai ter a oportunidade de aprender muita coisa que o Eduardo tem estudado. Eu queria lembrar a todos que a gente tem uma lista de presença que vai estar inserida no nosso chat, né, que todos, por favor, assinem a lista. E no decorrer do ano, as pessoas que tiverem uma assiduidade de 70% ou mais das aulas vão ter um certificado de participação. Queria agradecer também a todos aqui, que a gente teve o azar de estar competindo com outro grande evento aqui também, mas eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, e acho que o enfoque o residente vai aproveitar muito mais da aula do Eduardo do que o outro evento. E queria pedir para agradecer também o patrocinador, da aula de hoje, e queria pedir para o Silvio rodar o vídeo do patrocinador, e logo na sequência a gente chamar o Eduardo para proferir a aula dele sobre doença degenerativa da coluna cervical. E o mais importante também, que eu esqueci de falar, o Eduardo é o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Coluna Regional aqui de São Paulo, e a pessoa que idealizou também esse curso, voltado para os residentes. E acho que é uma forma da gente tentar ajudar, como sociedade, tentar produzir algum conhecimento para todo mundo e difundir de maneira democrática. Então é isso aí, Eduardo. Agora é com você. Tá joia, Franz, obrigado.
Então, vou falar um pouquinho sobre doença degenerativa, né, da coluna cervical. Esse é um tema, né, de uma relevância muito grande aí dentro das doenças da neurocirurgia, particularmente da coluna, né? E eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a fisiopatologia, né? Como é que acontece essa doença? Nós sabemos que a doença degenerativa da coluna, ela se inicia na região do disco, né? Então, nós sabemos aí que na idade adulta, essa vascularização do disco, ela vai ficando cada vez mais insuficiente e faz com que o disco demande muita nutrição do platô vertebral, que também vai ficando cada vez mais insuficiente essa vascularização. Com isso, o disco começa a sofrer um processo degenerativo, né, que nós vamos associando aí com as imagens, com a perda do líquido dentro do disco, né, que é essa perda da intensidade na sequência de T2, né, ele para de ter aquela coloração branca e vai ganhando essa coloração mais escura, né, que nós vamos chamando aí de disco preto, ou black disc aí do inglês. E o que significa esse processo de desidratação? Ele configura uma incapacidade do disco de absorver e distribuir carga. A hora que isso acontece, começa a aparecer clinicamente, né, os sintomas que a gente chama de dores mecânicas axiais, que nós vamos já falar mais adiante. Com o decorrer aí do desgaste discal, né, a segunda etapa aí, que é a perda de altura do disco, na coluna cervical tem uma particularidade, porque o processo uncinado, ele fica aqui na parte posterior do disco. Então, quando o disco começa a perder altura, o processo uncinado, em algum momento, vai conseguir segurar a altura atrás. Porém, a parte anterior do disco não vai ter nenhuma estrutura que consegue segurar a altura. Então, o disco ele faz um movimento de pivô para frente, um movimento de retificação, seguido de um movimento de cifotização. E essa cifose local, automaticamente, já leva a uma proximidade da medula com a porção posterior do disco. Por quê? Porque a coluna cervical, ela é em lordose. Então, isso funciona mais ou menos como um arco de flecha. Então, se a gente imaginar que a corda do arco e flecha é a medula, e o arco, né, o cabo, seria o osso da coluna, conforme nós vamos perdendo essa lordose, né, caminhando para uma retificação, uma cifotização, a corda vai se aproximando do cabo. Então, isso é uma questão mecânica importante para a gente entender, inclusive, depois as formas de reconstruir a coluna. Então, isso é uma coisa importante que acontece no processo degenerativo, que é essa cifotização. Como mecanismo compensatório, né, nós sabemos que pressão é força sobre área da física. Então, para tentar distribuir esses pontos de pressão num disco que está com uma capacidade diminuída de absorver carga, a reação do organismo é o quê? Aumentar o atrito nas articulações, né, posteriores aqui da coluna, as hipoapofisárias, bem como o contato do próprio uncinado com o corpo vertebral e platô vertebral com platô vertebral. E isso vai gerar o quê? Os osteófitos, né, os famosos bico de papagaio, que vão, de uma maneira, a convergir para o canal e aumentar o estreitamento desse canal. Então, nós estamos falando aí de um quadro que está evoluindo para uma estenose de canal cervical. Nesse processo, a gente pode ter, eventualmente, uma ruptura aguda do disco, e esse disco tende a se deslocar ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, porque nós temos o ligamento longitudinal posterior, que vai segurar, proteger a parte anterior aí do saco dural e da medula. Então, as herniações agudas, elas tendem a ser assimétricas, né, ou à direita ou à esquerda, e cursam mais com radiculopatia, né, com compressão da raiz, do que propriamente com compressão da medula. Mas pode, eventualmente, uma hérnia aguda também comprimir a medula. E esse processo mais de estenose, de degeneração como um todo da coluna, né, circunferencial, associado a todo esse processo que eu citei anteriormente, ele vai culminando com uma perda da área transversa do canal. E isso, quando vai evoluindo para um quadro de estenose de canal de mielopatia, ele vai seguir uma ordem que é mais ou menos o quê? Uma compressão das fibras motoras de fora para dentro. Então, nós sabemos que a somatotopia da medula
nós vamos ter o quê? No trato piramidal, no trato córtico-espinhal, nós vamos ter as fibras cervicais mais centrais e as fibras da perna mais laterais. Então, a compressão de fora para dentro, ela causa primeiro uma perda de força em perna e depois uma perda de força em braço. Então, por isso que é muito importante no exame clínico a gente checar isso, ver se o paciente não tem sinal de liberação piramidal, se ele não tem hiperreflexia, Hoffmann, Babinski, e esperar, às vezes, encontrar até mais na perna do que no braço. Por outro lado, nós sabemos que a mielopatia também cursa com o que a gente chama de compressão dinâmica. Então, esses pequenos movimentos desses osteófitos, dessas protrusões contra a parte anterior da medula, vai causando uma isquemia crônica da espinhal anterior. E em eventos agudos pode cursar com uma síndrome centromedular aguda. E esse dano isquêmico ele é diferente. Ele pega primeiro as fibras mais centrais e depois as fibras mais periféricas. Então, são aqueles quadros, às vezes, que cursam com mais perda de força de braço do que de perna. Então, essa é mais ou menos a nossa dinâmica, desde uma questão mecânica simples, que cursa com dor no pescoço, cabeça e ombro, até um quadro mais grave de uma tetaparesia, alteração de esfíncter e sensibilidade. Então, traduzindo isso para a clínica, os pacientes, geralmente, eles seguem essa sequência. Eles começam com as chamadas dores axiais, né? Nós chamamos de quadro axial, aquelas dores que se restringem à região do pescoço, cabeça e ombro. Nós conseguimos fazer uma diferenciação clínica de uma dor mecânica de origem muscular com uma dor mecânica de origem discogênica através de algumas manobras. Então, o músculo, ele dói quando a gente estira o músculo. Então, se o paciente, por exemplo, tem uma dor cervical à direita, mais à direita, ele vai ter piora da dor quando nós fletimos o pescoço e como nós rodamos para o lado oposto. Esse é o grau máximo de estiramento da musculatura. Ao passo que se a dor dele for discogênica, ele vai piorar com a extensão e com a rotação para o lado da dor, né, que é o nosso teste de Spurling, que é quando tem quadro radicular, é o equivalente ao nosso LASEG da perna, é o nosso Spurling, aqui no caso da cervical. Posteriormente, né, esse paciente pode desenvolver, então, uma daquelas compressões de raízes, ou por uma herniação aguda, ou por uma estenose de forame, e ele começa a cursar com um quadro radicular, então a dor começa a se estender para o braço, acompanhando um dermátomo específico, geralmente associado a parestesia e hipoestesia, e em casos mais severos, a uma perda de força naquele miótomo. Nós vamos mostrar a seguir os pontos chaves para a gente examinar. E naquele quadro mais avançado de mielopatia, ou numa herniação aguda que tem comprometimento da medula, o paciente começa a cursar com mielopatia, ou seja, uma perda de força nos 4 membros, associado a uma perda de sensibilidade e, eventualmente, alteração de esfíncter. O quadro radicular, então, como a gente testa? Nós podemos fazer essa diferenciação que eu falei, né? Uma extensão vai piorar um quadro radicular. A manobra de Spurling é quando a gente associa a extensão com a rotação e nós podemos ainda sensibilizar com uma compressão. Então, esses são sinais provocativos de dor radicular. Nós sabemos que tudo que envolve o aumento de pressão venosa também piora a dor. Então, paciente que faz alguma manobra de valsalva refere geralmente que o braço formiga ou que o braço dói. Então, as manobras de valsalva, isso é descrito também, tem alguns sinais clínicos, como a compressão da jugular, enfim, que esse sinal de Vietz, tem algumas formas de pesquisar isso. Mas o paciente, geralmente, você perguntando quando tosse, espirra, se dói o braço, se piora, ele geralmente diz que sim. E os quadros radiculares tendem a melhorar com flexão, com a tração do pescoço, por isso que é comum na fisioterapia eles falarem que fazem tração para analgesia, e quando a gente coloca a mão atrás da cabeça. Esse é o sinal clássico de alívio. A gente até orienta, às vezes, os pacientes a procurarem induzir o sono nessa posição, que é a posição que ele consegue abrir mais o forame e ter um alívio dessa dor radicular e conseguir dormir. Do ponto de vista radicular, a imensa maioria das hérnias vão se concentrar no segmento C5, C6 e C6, C7, e a gente tem que saber o quê? Dermátomo-chave e miótomo-chave para direcionar o nosso exame clínico.
Então, por exemplo, vamos pegar essas duas raízes mais comuns. A hérnia entre a C5 e a C6, ela comprime a raiz de C6. O dermátomo-chave é o polegar na mão, né? Vai fazer toda uma fatia no braço, no antebraço, até chegar ao polegar. O músculo-chave é o bíceps, o reflexo-chave é o reflexo bicipital. Então, uma radiculopatia de C6 com comprometimento motor, ele vai ter uma paresia de bíceps, uma hiporreflexia do bíceps, do bicipital, e uma hipoestesia em todo esse dermátomo de C6. Em C7, seria o quê? O dedo médio, o tríceps e o reflexo tricipital. Então, a gente tem que saber para cada dermátomo o que checar para a semiologia bater com a imagem depois de ressonância. Como é que a gente pode avaliar isso, mensurar, para a gente ter uma ideia do quanto isso está impactando a qualidade de vida do paciente, para ver se ele teve melhora depois com o tratamento ou não, para a gente comparar o nosso resultado com o resultado de outros autores aí em trabalhos científicos? A gente pode pegar a escala analógica visual, que é uma escala simples, né, que vai de 0 a 10, tem até umas reguinhas como essa, que mostra as carinhas feias aqui quando tem mais dor, uma carinha nem tão feia quando tem menos dor. O paciente vai dar nota de 0 a 10 e a gente sempre divide a nota para o segmento axial, que é cabeça, pescoço e ombro, do segmento radicular. Por quê? Quando a gente pensa em tratamento clínico, fortalecimento, esse tratamento ele ajuda muito no quadro axial, mas ele ajuda muito pouco no quadro radicular. Já os procedimentos cirúrgicos, né, descompressão, enfim, artrodese, tudo que nós vamos falar a seguir, eles já funcionam muito bem para o quadro de descompressão de medula, de raiz, é isso que a gente consegue melhorar mais na cirurgia, e melhora menos a parte axial. O paciente ainda assim vai depender de reabilitação. Então, é importante a gente mensurar para a gente tentar alinhar, às vezes, a expectativa do paciente com o que a gente vai conseguir entregar. Existe um questionário que existem alguns, o que eu particularmente gosto muito, que é mais usado aí em trabalho científico, é o Neck Disability Index, né, o NDI, que é o índice de incapacidade relacionado ao pescoço, que é um questionário de 10 perguntas, em que a gente vai ter de 0 a 50 pontos, depois a gente multiplica isso por 2 e transforma isso num percentual. Então, isso é fácil de abaixar aí na internet, depois podem olhar com mais calma, é um questionário bem interessante. Para a gente avaliar, então, a mielopatia, primeira coisa é mensurar a força, né? Então, existe essa escala clássica de força de 0 a 5, que vai desde um paciente completamente plégico até um paciente com força normal, em que a gente mensura o grau de força de 0 a 5 e coloca isso anotado para depois conseguir comparar. E algumas escalas também para tentar mensurar o impacto dessa mielopatia, né? Uma bem tradicional, mas já antiga, que é a Leslie Turner, o NURI, que ainda é bastante utilizado por alguns autores, mas o que vem sendo cada vez mais utilizado na prática clínica em artigos é o JUA, que é a escala japonesa de avaliação. Também essas escalas podem ser abaixadas aí na internet, vocês estudarem depois com mais profundidade, é interessante que se tenha uma boa noção disso. E como é o curso da doença, então? Então, o paciente inicia o quadro com esse quadro que é inespecífico, que pode ser até de uma dor muscular, de uma tendinite, às vezes simula um quadro de ombro, às vezes um mau jeito, enfim, que a gente chama de um quadro inespecífico, é quando ele tem dor, parestesia, nesse segmento axial, né? Parte posterior da cabeça, pescoço e ombro, e nessa fase, geralmente, ele consegue lidar bem com os sintomas com o uso de pouco analgésico, com pouco de exercício, alongamento, reabilitação. Dificilmente esses pacientes são refratários, quando muito eles necessitam de algum procedimento de dor, como um bloqueio, uma risotomia, e a gente consegue lidar bem com esses sintomas axiais. Cirurgia para isso aqui é uma grande exceção, a gente não tem uma indicação clara de se operar paciente com sintoma axial. Com a evolução da patologia, o paciente começa a cursar com uma crise ou outra de radiculalgia ou radiculopatia, quando tem déficit, e quando o paciente começa a ter quadros repetitivos de comprometimento radicular, metade deles vão conseguir se manter bem, só com o tratamento conservador, e a outra metade acaba evoluindo para um quadro cirúrgico em algum momento. E quando o quadro é de uma mielopatia, de compressão da medula, nós identificamos 3 cursos. O curso mais comum, que a gente chama de curso em escada, que está representado aqui por essa setinha,
é o quê? É um quadro que vai fazer uma evolução lenta e intermitente. Então, o paciente, ele desce um degrau, ele piora, ele começa a ter uma perdinha de força, ele pode ficar meses ou anos naquele degrau, depois ele tem outra perda de força, pode aparecer um sintoma esfincteriano, ele vai ficar meses ou anos naquele degrau, e assim vai. Quando a gente olha os trabalhos que acompanharam a história natural da doença degenerativa cervical, o trabalho que tem um segmento mais longo é de um autor chamado Will Bran. Ele seguiu esses pacientes por 10 anos. E o que ele viu, que foi isso aí, 75% cursa com esse padrão, a gente tem que lembrar que isso tem um tempo para terminar o trabalho, né? 10 anos. Provavelmente, os pacientes que ficam estáveis muito tempo, eles têm o quê? Provavelmente um padrão de escada mais longa, né? E aí, mas provavelmente eles estão nesse curso em escada, que é o mais comum. 20% dos pacientes vão fazer um quadro que é lento e continuamente progressivo, ou seja, ele vai piorando, 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 ele não estabiliza, ele vai sempre caminhando para frente, mas um curso de perda bem lenta, e tem um grupo que, graças a Deus, é o menor, que tem uma degeneração muito rápida e progressiva da perda de função neurológica. Esses quadros, né, de compressão medular são quadros tipicamente aí de indicação cirúrgica. Quando a gente olha para a imagem, a gente tem alguns critérios que a gente tem que saber. Então, quanto que mede um canal cervical? Ele mede 17 mais ou menos 5 milímetros, ou seja, de 12 a 22 milímetros. O paciente que tem 12 milímetros, ele já está meio que no limite, porque o conteúdo, medula ali, gordura máter, já vai medir mais ou menos 10. Né? Lembrar que a gente ainda tem a gordura epidural, é basicamente um paciente que já está no limite de ter uma estenose. Às vezes um abaulamento, uma protrusão já vai ser uma gota d'água para ele começar a ter déficit neurológico. Então, o que conta, na verdade, é o diâmetro livre, né? O que sobra de espaço, e não necessariamente o tamanho da hérnia. O que a gente sabe é que os pacientes, em média, vão desenvolver sintomas a partir de 11,8 milímetros de diâmetro de canal. Quando o paciente tem 10 milímetros de diâmetro, 100% de chance de estar sintomático. Por quê? Porque é o limite para o tecido nervoso já. Então, não tem pessoa com 10 milímetros de canal que não vá ter sintoma. Outra forma de mensurar é ver quanto a área transversa de um nível normal, geralmente uma redução de 30% da área também causa sintoma. E esse índice, que é o índice de Pavlov-Torg, que é o quê? A gente pegar o diâmetro do canal, né, e dividir pelo tamanho do corpo vertebral. Então, A dividido por B, se for abaixo de 0,8, ou seja, se o canal tiver menos do que 80% do tamanho do corpo vertebral, a gente fala que isso é uma estenose de canal. Isso, inicialmente, foi atribuído ao canal estreito congênito e a gente faz uma medida óssea, uma tomografia, por exemplo. Obviamente que com a ressonância a gente também pode, mesmo para um quadro degenerativo que não tenha uma estenose congênita de canal, ver que aquele segmento está abaixo de 80% de um segmento normal. Então, isso é um critério também utilizado para a gente definir uma estenose aí absoluta de canal. Então, quais pacientes que a gente tem que encaminhar para a cirurgia, que nós temos uma indicação cirúrgica clara? Os pacientes com mielopatia, né, como regra, é cirúrgico. É lógico, se tiver um paciente com uma qualidade de vida que não está tão comprometida, ele já é um idoso, tem uma insuficiência cardíaca, tem um quadro clínico muito grave, um risco cirúrgico muito alto, e ele não está numa situação clínica muito ruim, com uma expectativa de vida pequena, aí é um caso para você ponderar se vai indicar ou não a cirurgia. Mas, classicamente, é uma indicação cirúrgica a mielopatia. Outra indicação clássica é a radiculopatia com déficit motor, paciente perdendo força numa raiz, né, um tríceps, no caso C7, um bíceps, no caso C6, um deltoide, no caso C5, tem uma indicação cirúrgica também, principalmente se esse déficit for importante e progressivo. E aqueles quadros que a gente tem uma radiculopatia sensitiva, né? O paciente só tem hipoestesia, parestesia, dor, mas é uma dor que não consegue ser tratada. O paciente está tendo um abuso de analgésico, está se viciando em opioide, não responde a procedimentos mais simples como bloqueios, qualidade de vida extremamente ruim e uma reserva clínica boa e muito tempo para esse paciente piorar. Então, tem que ter que colocar tudo isso na balança e discutir uma cirurgia que pode ser a cura para esse paciente.
Uma vez que nós definimos que esse paciente necessitará de cirurgia, qual a melhor técnica, então? Quando que a gente opera o paciente pela frente da coluna, que é a via anterior? Quando que a gente opera por trás da coluna, que é a via posterior? Quando que pela via anterior nós vamos fazer uma fusão? Quando que pela via anterior nós vamos fazer um total disc replacement, que é a troca do disco por um disco artificial, uma artroplastia? Quando que vai necessitar de uma corpectomia? Então, tudo isso são perguntas que eu vou tentar responder daqui para frente durante a aula. Qual o paciente que vai ser candidato por via posterior a uma laminectomia? Será que existe espaço para laminectomia? Ou sempre temos que associar a laminectomia com a artrodese? Quais aqueles pacientes que a gente consegue preservar movimento, né, análogo ao que a gente faz com a artroplastia pela frente? Qual o paciente que é candidato a uma laminoplastia? Então, tudo isso eu vou tentar responder a partir de agora. Então, a primeira coisa é definir. Se o paciente é cirúrgico, por qual via nós vamos abordar? Pela frente ou por trás? Então, isso é bem objetivo. Basicamente, os pacientes que têm doença de 1, 2 ou 3 discos, classicamente são abordados pela frente, por via anterior. Pacientes que têm 4 discos ou mais a serem tratados, são abordados por via posterior. Por que disso? Porque a via anterior ela vai muito bem até 3 discos, tá? O índice de pseudartrose de até 3 discos, ele é pequeno, acima de 3 discos, ele é grande. A dissecção no pescoço até 3 níveis, ela é tranquila, acima de 3 níveis já aumenta muito o tempo cirúrgico, risco de disfagia, risco de disfonia, risco de síndrome de Horner. Então, esses são os motivos porque é melhor parar com 3 níveis pela frente. E por que a via posterior é boa a partir de 4 níveis? Porque a via posterior ela não funciona para poucos níveis. Lembrando daquele exemplo que eu falei do arco e flecha, se eu tenho lordose preservada, que é uma condição sine qua non para a gente fazer a via posterior, tem que ter lordose preservada, porque se não tiver lordose preservada, a hora que eu abrir as lâminas atrás, essa medula não consegue voltar para a posição. Por quê? Porque a medula está deitada no cabo, no osso lá na frente. Então, para a via posterior é fundamental a presença de lordose e é fundamental que a gente abra 4 ou mais lâminas, no mínimo 3, para que a medula recue como um bloco e fuja da compressão anterior. Então, esses são critérios assim de indicação clássica, múltiplos níveis com lordose via posterior, até 3 níveis, independente da lordose via anterior. Se eu faço uma via posterior pequena, para 1, 2 níveis com uma compressão na frente, o que vai acontecer? A medula vai sair só naquele segmento e a medula vai dobrar, vai fazer um kink, esse paciente vai piorar. Então, não existe via posterior pequena, isso piora o paciente. Então, via posterior, múltiplos níveis. Então, esse é o critério clássico de indicação. Se a compressão é mais anterior, obviamente, a medula vai ser melhor descomprimida pela frente. Se a compressão é mais por elemento posterior, por exemplo, ligamento amarelo, ela é melhor descomprimida por via posterior. E tem casos que a gente precisa associar as duas coisas. Por exemplo, o paciente tem múltiplos níveis e tem uma cifose. Esse é caso, às vezes, de você escolher o trecho em cifose, que tem geralmente a pior compressão na frente, fazer uma via anterior naquele ponto, corrigir a lordose e descomprimir aquela parte da medula, e em seguida associar com uma via posterior. Então, entendendo os critérios de cada uma das vias, na maioria das vezes nós vamos resolver de maneira isolada e, eventualmente, é necessário combinar as duas vias. Lembrando que a dor axial, ela tem uma melhora muito mais importante quando nós fazemos a via anterior do que a via posterior, não só porque a artrodese intersomática é melhor para a dor axial, como também a gente não mexe na musculatura posterior, que é um dos problemas da via posterior, ela causa mais dor, nós vamos falar mais adiante. A calcificação do ligamento longitudinal posterior também é um problema para a via anterior. Por quê? Porque a gente não consegue com segurança descomprimir a medula. Esse ligamento ele pode estar grudado na dura mater e a gente pode fazer uma fístula licórica que pela via anterior é terrível de ser tratada. Então, geralmente, a gente evita a cirurgia de ossificação de ligamento longitudinal posterior por via anterior. Até porque, geralmente, esses casos são de múltiplos níveis. Então, mais um motivo para se tratar por trás. Então, basicamente, são esses critérios que a gente tem que ter na cabeça. Se a compressão é anterior ou posterior, quantos níveis nós vamos abordar, lembrando que até 3 anterior, mais do que 3, mais para posterior,
a lordose cervical. Se não tiver lordose cervical, a via posterior não vai ser uma boa alternativa, né? Lembrando dessas 3 figurinhas aqui, que é o diamante de Benzel, né? Da Cleveland Clinic, o Edward Benzel, vou até citar um artigo dele mais para frente, mostrando que quando tem lordose, você ganha toda essa área do diamante, quando tem uma retificação, a gente ganha só metade da área, e quando tem cifose, nós não ganhamos nada em descompressão. Então, a cifose é uma contraindicação absoluta à via posterior, e a retificação é uma contraindicação relativa, né? Você vai ter um ganho parcial, você pode até tentar, e é um caso muito específico que você vai ter que abordar por trás assim, se não tiver que combinar a via, pode ser tentado e tentar ganhar um pouco de lordose quando você fizer essa cirurgia por trás. Então, dando continuidade aqui, uma vez que nós definimos, nós vamos abordar esse paciente, então, pela frente, paciente que tem uma doença como essa aqui, em 3 segmentos, mas que em 2 segmentos nós definimos que necessita cirurgia porque está tendo compressão. Fazer uma dissectomia, que é o ACDF do inglês, né, Anterior Cervical Discectomy and Fusion, ou uma corpectomia. Qual que é a diferença disso? Sempre que a gente tem que tratar um paciente, a gente tem que imaginar se a gente vai conseguir, pela cirurgia que a gente está propondo, descomprimir efetivamente aquela medula. Se toda a compressão está no eixo do meu disco, vai estar no eixo do meu microscópio, ou seja, se a compressão está restrita ao espaço discal, sim, eu vou conseguir, só trabalhando no disco, descomprimir a medula. Se eu tenho uma migração muito grande de disco para trás do corpo ou para cima do corpo vertebral, eu não vou conseguir dar a volta, enfiar instrumento aqui às cegas com segurança. Então, esses casos são casos para corpectomia. Ou então, quando eu tenho uma calcificação muito grande do fragmento, principalmente a calcificação posterior, porque até um certo limite eu consigo cortar um pedacinho do corpo e acessar ainda um pouquinho atrás do corpo, mas quando eu tenho uma calcificação e muita migração, são casos para corpectomia. Então, essa é a indicação para corpectomia. Eu vou mostrar esse caso que vai ilustrar bem o que eu falei aqui. Então, esse paciente eu operei o ano passado, é uma paciente que tinha uma compressão medular em 3 níveis. Observe aqui que já tinha uma formação grande de calcificação de osteófito. E esse osteófito estava para trás, migrando aqui para trás do corpo vertebral. Uma compressão óssea importante e com porção atrás do corpo. E nesse segmento uma porção menor. Isso aqui eu consigo, tecnicamente, tirar com uma dissectomia. Como? Fazendo uma drilagem do corpo, entrando com um QRSonzinho fininho, desgastando, é possível eu fazer um recorte aqui e um recorte aqui, trabalhando pelo nível do disco. Mas aqui eu não vou conseguir fazer uma descompressão efetiva. Então, qual foi a estratégia desse paciente? A gente tem até 3 níveis, cirurgia por via anterior. A compressão é mais anterior. O meu resultado melhor aqui vai ser por via anterior. Então, vou operá-lo pela frente. Corpectomia ou dissectomia? Na minha estratégia, foi o quê? Fazer uma dissectomia entre a C6 e a C7. Por quê? Porque eu consigo, no nível do disco, fazer essa descompressão e fazer uma corpectomia envolvendo esses 2 discos, ou seja, uma corpectomia de C5, para que eu consiga limpar, ter ângulo de ataque aqui e ângulo de ataque aqui, para descomprimir completamente essa medula, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Então, vocês estão vendo aqui a área da corpectomia, eu vou mostrar o vídeo para ficar isso claro. A dissectomia está feita aqui embaixo, e aqui a reconstrução. Um queijo de corpo em C5, com uma placa para estabilizar esse queijo, e um queijo do tipo standalone aqui em C6 e C7, onde eu fiz a descompressão do disco. Então, para ficar mais claro, eu vou rodar aqui o vídeo. E aqui eu já vou falar algumas coisas técnicas que a gente leva em consideração nessa cirurgia. Então, aqui nós estamos acabando a dissectomia. Mesmo na corpectomia, a gente sempre inicia a corpectomia fazendo a dissectomia. Então, a gente faz a dissectomia, vai até o fundo, até abrir o ligamento longitudinal posterior. Depois que os discos estão delimitados, a gente come, né, corta o centro do corpo com uma goiva, não entra com um drill nesse momento, que o drill pode escapar, machucar o esôfago, machucar a carótida, machucar a jugular. Então, a gente faz uma canaleta com a goiva no centro do corpo, e a partir
de uma certa profundidade, aí, 1/3 pelo menos, ou metade do corpo, que a gente começa a trabalhar com o drill e vai trabalhando como se fosse um trapézio para o fundo do corpo, porque o importante é que a gente descomprima lá no fundo a medula. Então, ali a gente tinha feito a dissectomia, da C6 e C7, aqui eu já fiz a dissectomia de 5/6, em cima eu já fiz a dissectomia de 4/5, fiz aquela canaleta com a goiva, e agora só que eu estava trabalhando com o drill nessa profundidade, porque aí o drill não tem perigo de escapar nem para medial nem para lateral. Então nós vamos prosseguir toda a descompressão, até que ponto? Até a abertura completa do ligamento longitudinal, até a gente ver o saco dural. Isso que é descompressão eficaz, a gente tem que ver o saco dural em toda a cirurgia, esse é o ideal. Então na dissectomia a gente já fez isso, e aqui com o plano já do ligamento eu consigo entrar e remover a cortical posterior do corpo. Vocês vão ver aqui no final, a dura mater aqui ainda é o finalzinho do disco de cima, a gente vai acessando junto, aquele finalzinho, e aqui eu já começo a entrar, pegando um pedacinho já de ligamento longitudinal e corpo, ali já é dura mater, isso aqui já é dura mater, então o meu objetivo agora vai ser expor toda a dura mater para descomprimir por completo aquela medula, e com esse campo todo cirúrgico eu consigo tirar aquele osteófito de cima e de baixo, porque eu tenho o ângulo de ataque. Então aqui nós estamos na dura mater, a dura mater toda descomprimida, e essa medula totalmente descomprimida. E aí o final é aquela reconstrução que eu mostrei aqui. A fusão, né, a dissectomia seguida de fusão é o padrão ouro, por quê? Porque a maioria das patologias são tratadas dessa maneira, tem um resultado clínico muito bom, é uma cirurgia que tem um resultado clínico excelente, né, uma melhora aí de 80% a 93%, com uma complicação baixíssima, isso é reprodutível em vários centros, né, uma cirurgia que realmente é eficaz e de fácil reprodução em vários centros. Só que nós temos alguns problemas com a via anterior, né, e com a fusão. Então, esses primeiros problemas aqui, que eu enumerei de 1 a 3, são problemas relacionados à via de acesso, à cervicotomia, seja para corpectomia, seja para dissectomia, ou seja para uma artroplastia. Então, nós podemos ter disfagia, disfonia e síndrome de Horner. A disfagia, nós temos 3 tipos de disfagia. Nós temos a disfagia mecânica, que é a disfagia por manipulação, que é tempo de afastamento, que é maior exposição de esôfago, que é puxar o esôfago com muita força. Esse tipo de disfagia, ele é transitório e ele dura poucos dias para melhorar, que é aquele incômodozinho para engolir que todo paciente sai. A disfagia neurológica é aquela disfagia por denervação do esôfago, associado à inervação dos nervos laríngeos e faríngeos. Então, esse tipo de disfagia também é transitória, só que ela demora de semanas a meses para melhorar. E nós temos um terceiro tipo de disfagia que pode ser irreversível, que é a disfagia pela placa cervical. Então, a placa cervical, mesmo as de baixo perfil, elas vão ter 1, 2 milímetros para fora do corpo vertebral. Os pacientes que têm um espaço retrofaríngeo, né, atrás do esôfago pequeno, eles podem ter uma fibrosezinha, e mesmo contato direto com a placa, e desenvolver um tipo de disfagia que não vai melhorar. Por quê? Porque a placa sempre vai estar lá. Então, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção da placa cervical, porque nós vamos entrar um pouquinho mais em técnica daqui a pouco. Nós sabemos que existem fatores de risco do próprio paciente, que eu vou mostrar mais adiante. O tempo cirúrgico, cirurgia mais demorada, obviamente nós vamos ter mais tempo de afastamento, mais disfagia. Quanto maior a nossa exposição à manipulação, maior o risco também. E nós temos aqui a disfonia, que nós sabemos que o principal responsável é o laringeu recorrente, então ela ocorre mais nos acessos à direita, onde o laringeu faz uma alça mais alta. Existe até escola, né? Os ortopedistas geralmente operam à esquerda, os neuro, não sei se é porque temem um pouquinho menos o nervo, enfim, mas é de escola isso, a gente tende a abordar a direita porque a mão fica mais fácil para operar, mas de fato, nesse sentido, é mais risco de disfonia ao acesso pela direita. Já o acesso à esquerda, a gente tem um pouco mais de risco em nível baixo de lesão de ducto torácico, que é a esquerda, e um risco eventual de quilotórax. A síndrome de Horner, que é o quê? Um comprometimento simpático, isso geralmente está associado
há muito descolamento e uso de eletrocautere na musculatura do longus collis, e quando a gente coloca também de maneira errada o afastador no longus colli. E você pode machucar o plexo simpático, o paciente sair com uma miose daquele lado. Então, são todos decorrentes do acesso, da cervicotomia anterior. Agora, o que é problema relacionado à fusão? Pseudartrose, obviamente, se eu tentar fundir o segmento não fundir, essa falha é chamada de pseudartrose. Eu só vou ter isso numa cirurgia de fusão, esse risco. E doença de nível adjacente. Quando eu promovo uma fusão, isso pode eventualmente gerar uma sobrecarga no nível adjacente e eu degenerar um outro nível por causa da cirurgia. Eu vou mostrar mais adiante que não é só a fusão em si, mas existem outros fatores que a gente consegue atribuir a esse fenômeno. Então, a disfagia, a disfonia, a gente sabe que está muito associado a fatores do paciente. Pacientes de idade mais elevada, pacientes que já têm uma cirurgia prévia, por exemplo, cirurgia de tireoide, pacientes tabagistas têm maior risco. Temos também as cirurgias mais longas, né, corpectomia, dissectomia de vários níveis, por isso que eu falei que o ideal é a gente tratar até 3 níveis e não mais do que isso, porque a gente começa a aumentar muito esses riscos. Temos fatores cirúrgicos também, como operar com o cuff insuflado, então o ideal é o anestesista desinsuflar o cuff na hora da gente colocar o afastador, isso ajuda a diminuir essas complicações. E nós temos um outro fator, que é, de novo, a presença da placa. Porque se eu coloco uma placa, obrigatoriamente eu faço um acesso maior, mais demorado, e é outro fator de risco independente, que é o tempo cirúrgico e o grau de manipulação. A doença de nível adjacente ela é responsável por 50% das reoperações em coluna cervical. As outras 50% nós vamos ver que é por pseudartrose. Ela ocorre naquele trabalho que eu citei do Wilbran, numa taxa de praticamente 3% por ano, de tal maneira que em torno de 1/4 dos pacientes vão desenvolver doença de nível adjacente após 10 anos. O quanto que isso é um fenômeno genético que iria acontecer mesmo, ou está associado à fusão, é difícil dizer. O que nós sabemos, tecnicamente, é que uma fusão mal feita leva a uma degeneração do nível adjacente. E o que é uma fusão mal feita? Quando nós não respeitamos a lordose cervical, nós temos que reconstruir essa lordose. Então, se você artrodesar esse nível retificado, você vai trazer o eixo, o centro de gravidade mais para anterior e vai botar mais carga no disco, isso é um fator de risco. E as placas mal colocadas. Então, sabemos que placas como essa aqui, como as placas são semi-rígidas, elas acabam por contato direto degenerando um disco. A gente sabe que até colocar o marcador, o gelco, no disco errado é causa de degeneração de disco. Então, tudo que incomoda o disco pode levar a uma degeneração. Então, se a gente conseguir fazer uma cirurgia sem a placa, melhor. Se a gente precisar colocar a placa, que essa placa fique o mais longe possível do disco. Aqui eu botei um caso exagerado, que é um caso de trauma, com uma listese. Para quê? Para mostrar que tem caso que não tem jeito, que tem que ser colocado a placa. A gente tenta colocar o mais distante possível do disco. Então, caso de uma instabilidade muito grande, vai necessitar da placa. Nesse caso, necessitou, inclusive, de fixação posterior. Então, tentar selecionar o caso certo, a técnica certa para o paciente certo. Uma vez, então, que eu tenho... como é que eu posso evitar, então, essas intercorrências? Tentando diminuir a manipulação, ou seja, fazendo um acesso menor, mais rápido e, se possível, sem a presença física da placa. Tentar retirar a placa, se possível. Então, aqui eu estou ilustrando uma abertura em que eu vou abordar 2 discos. Olha só, meus afastadores, eu estou mostrando exatamente o disco. Acabou a dissectomia, eu não preciso ter corpo vertebral exposto abaixo e nem para cima. Se eu tenho que colocar uma placa aqui para pegar os 2 segmentos, eu tenho que expor essa vértebra inteira e essa vértebra inteira. Eu praticamente dobro o meu campo cirúrgico. Então, é mais tempo é mais esôfago exposto, é mais tempo de manipulação, é mais tempo de retração. Então, se eu conseguir tirar a placa, eu já vou reduzir risco de disfagia, disfonia, síndrome de Horner. Se eu tirar a placa, eu também posso tentar, eu vou provavelmente conseguir reduzir nível adjacente. Então, sempre que possível, a gente tenta evitar a placa. E qual que é a alternativa que a gente tem para a placa? A gente tem, hoje, os cages ancorados, que a gente chama de cage standalone, ou as artroplastias. A artroplastia,
é uma realidade, ela funciona, mas ela tem que ser para caso bem selecionado. Se a gente pegar a literatura contempla tudo. Tem trabalho mostrando paciente com 70 anos com artroplastia, com nível, com 50% de redução de altura com artroplastia. São os melhores casos para artroplastia? Não. Caso para artroplastia, se a gente for pensar se é melhor do que a artrodese, a gente tem que pegar um caso bem selecionado. Paciente que é jovem, que tem uma mobilidade do segmento ainda preservada. A gente não vai querer criar mobilidade num segmento que não existe, um segmento cheio de artrose. Não tem sentido fazer isso. Um disco que ainda tem uma certa altura. Então, eu estou colocando aqui um exemplo. Esse paciente, ele tinha uma compressão aqui de C5, C6 e C6, C7. Esse nível, pelo raio-x, ele já tem uma redução de altura aqui de 50%, uma artrose, uma osteofitose. Isso é um nível claro que precisa de artrodese. Agora, ele tinha uma compressão por hérnia mole nesse segmento que era bem móvel ainda. Ele vai sentir mecanicamente a colocação de uma artrodese aqui. Então, esse disco a gente elegeu para uma artroplastia e esse aqui para uma artrodese. E a gente vê aqui, após a descompressão, como voltou o equilíbrio dessa coluna cervical e conseguimos manter a mobilidade aqui de um segmento. Aqui um caso semelhante invertido, onde a artroplastia foi em cima e a artrodese embaixo. Então, a artroplastia em pacientes jovens, até 40, 50 anos, geralmente tem uma boa indicação, com uma altura discal de pelo menos 50%, sem presença de osteófito de faceta e também de corpo, porque se você tiver que tirar um osteófito de corpo e colocar uma artroplastia, caso fique algum osteófito lá atrás, aquilo com mobilidade vai continuar causando irritação radicular e medular. Então, é melhor fundir até pela descompressão. E com o risco de você limpar esse osteófito e você fazer uma ossificação heterotópica em volta da prótese, que é outra complicação da prótese. Então, se for eleger um paciente para artroplastia, tentar eleger ele naquela indicação prime. Realmente, aquele disco que você olha no raio-x, é aquele disco que dá dó de operar, porém, ele precisa ser operado porque talvez ele tenha ali uma compressão muito grande por uma hérnia mole. Basicamente, esse o recado aí em relação à artroplastia. Então, os outros 50% de complicação que levam os pacientes a serem reoperados é a pseudartrose, a falha de fusão. Quando a gente olha a pseudartrose, né, todo mundo fala, quanto mais níveis, maior o risco. Na verdade, não é bem assim. O risco de cada nível ele é mais ou menos individual, né? Eu vou mostrar adiante, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho e a gente viu que o risco de pseudartrose por nível é mais ou menos semelhante. O que muda é, se o paciente operou um nível e teve pseudartrose naquele nível, ele vai estar sintomático. Se ele operou 3 níveis e teve pseudartrose em um único nível, ele pode ficar sintomático. Então, basta o paciente ter uma pseudartrose que ele vai ficar sintomático. Então, essa questão de mais níveis, mais pseudartrose é quando a gente pensa em termos clínicos, que é o que realmente importa. E é mais um motivo pelo qual a gente evita fazer via anterior em mais de 3 níveis. A gente vai aumentando esse braço de alavanca e, se você tiver um único nível que não fundir direito, esse paciente pode voltar para a cirurgia. Quando a gente vê a pseudartrose, a gente entende o uso da placa. A placa ela foi desenvolvida justamente, né, depois da técnica de Cloward e de Smith-Robinson na década de 50, que começaram a usar só o ilíaco, às vezes o osso soltava, às vezes aquilo dava uma má fusão. A placa tem um contexto histórico de reduzir a pseudartrose. Ninguém está contra a placa. A placa ela teve o seu papel, ela tem ainda o seu papel, por exemplo, um trauma com grande instabilidade. Agora, para doença degenerativa, a maioria dos casos a gente consegue fazer sem o uso da placa. Então, a placa, em algumas situações que eu vou colocar aqui. O que a gente usa, eu, pelo menos na minha prática, e eu vou mostrar que isso agora não é mais opinião de especialista, nem um índice de evidência baixo, isso já é um índice de evidência com meta-análise, eu vou mostrar o trabalho que saiu ano passado. Hoje, o padrão ouro para doença degenerativa discal de até 3 níveis é a reconstrução com cage standalone. E aqui nós temos várias opções. Aqui eu estou mostrando um cage em pique, com âncora em titânio, aqui com uma ancoragem, aqui um paciente com 3 desses cages, aqui um cage em titânio. Nós temos algumas alternativas, né, com algumas vantagens mecânicas, outras menos, mas que são alternativas à placa cervical na maioria das doenças degenerativas.
esse é o estudo que eu falei, uma meta-análise que saiu em agosto do ano passado, mostrando o quê? Comparando placa e queijo standalone. Então, isso aqui é evidência alta, científica, de que o queijo standalone é melhor do que a placa. Em que quesitos? É uma cirurgia mais rápida, com menor perda sanguínea, com índice muito menor de disfagia. Por quê? Porque a gente tirou a presença física da placa, e a gente tem menos degeneração de nível adjacente, porque a placa é uma vilã, como a gente viu também, para degeneração de nível adjacente. O que a gente não está totalmente certo é, será que o queijo standalone não vai causar mais pseudartrose? Né? Isso aqui é uma coisa que eu tenho estudado bastante, né? Faz parte da minha pós-graduação. A gente conseguiu fazer essa publicação aqui importante na segunda melhor revista de neurocirurgia do mundo, que é o Journal of Neurosurgery, mostrando justamente essa questão do queijo standalone. Então, o que a gente viu, os pacientes têm uma baixa taxa de complicação, né? A gente teve aqui, ó, só 2% dos pacientes com disfagia, e os 2%, que foi só um paciente com quadro transitório, disfonia transitória também 4%, os dois melhoraram. Doença discal em nível adjacente, a gente achou um segmento longo, né, de 2 a 6 anos, 14%, que está mais ou menos o que a literatura mostra. Agora, pseudartrose, nós achamos, na verdade, um índice de fusão em torno de 82%, que é mais ou menos o que a literatura mostra, inclusive, para a placa, mas a pseudartrose, uma pseudartrose sintomática, a gente viu apenas em um paciente, só em 2% dos casos. Os outros 4% que a gente precisou reoperar, eles estavam com pseudartrose, mas eles estavam com doença discal em nível adjacente também. Então, é difícil a gente atribuir a piora à pseudartrose, pode ter sido ao nível adjacente. Então, essa questão da pseudartrose, é lógico, o queijo standalone não é tão estável como uma placa, mas a grande questão é, será que a gente precisa placa em todos os pacientes? Talvez um ou outro caso selecionado, com osso ruim, com alguma característica própria, um tabagista, que você precise de uma estabilidade maior. Nós sabemos também que o tipo de enxerto é fundamental, e o tipo de queijo, às vezes, muda essa questão de pseudartrose. Então, esse trabalho também foi um trabalho grande que nós fizemos de revisão de literatura, mostrando aqui em mais de 3.700 pacientes da literatura, mostrando o quê? Queijo de titânio funde mais do que queijo de pique, queijo de carbono funde mais do que queijo de pique. Então, o pique, ele não é um bom queijo do ponto de vista de fusão. Então, depende muito do enxerto que a gente põe dentro. A gente tem que usar osso, pelo menos osso local, confiar em pique, junto, por exemplo, com hidroxiapatita, a chance de pseudartrose vai ser maior. O queijo de titânio, ele tem um viés, uma coisa ruim, que é o quê? Como ele é mais duro do que o osso, ele tende a entrar na vértebra e, às vezes, fazer um subdesign, se perder aquela correção de lordose que a gente conseguiu. Então, também tem que tomar cuidado com o queijo de titânio. Então, o recado que fica é que a gente tem que evitar a placa quando possível, mas tem casos como esse, que é um caso meu, de cifose com compressão, que eu corrigi com queijo standalone, a paciente ficou muito bem, depois de 6 meses ela teve uma fratura de âncora e eu tive que revisar, colocar ilíaco e placa. Então, casos, por exemplo, com cifose, hoje eu já ou coloco placa, ou penso talvez em tirar enxerto de ilíaco para tentar promover uma artrodese melhor. Esse trabalho da Cleveland Clinic, do grupo do Benzel, mostra que o enxerto, né, o haloenxerto, né, o enxerto de cadáver, ele tem 5 vezes mais chance de dar pseudartrose do que o enxerto autólogo, o enxerto de ilíaco. Imagina se a gente comparar com o enxerto sintético, vai ser maior ainda essa diferença. Então, o tipo de enxerto também é fundamental para reduzir a pseudartrose. A gente tem feito esses bloquinhos de ilíaco, né, em pacientes que fumam, pacientes em múltiplos níveis, pacientes que têm osteopenia, em que a gente deixa o osso sair aqui meio milímetro para baixo, meio milímetro para cima, e tenta fazer um apoio direto do osso com o platô vertebral. Então, o queijo, ele fica basicamente para segurar um enxerto. Estou aqui mostrando, depois de vários anos, aqui, se eu não me engano, são 3 anos esses raios-x, o tipo de fusão quando a gente põe osso, que é uma fusão verdadeira por dentro do espaço discal, comparado com um enxerto sintético, onde a gente faz uma espécie de anquilose.
Então, os dois colaram, mas aqui tinha um risco, por exemplo, de fazer uma anquilose para dentro do canal e reestenosar. Então, o padrão de fusão ele é melhor com o osso próprio e ele é mais rápido. Agora, falando de via posterior, vamos entrar um pouquinho aqui na via posterior. Então, já falei os critérios de indicação, lordose preservada e múltiplos níveis, mostrando aqui um caso, então, de compressão aqui em 4 segmentos. Nesse caso aqui foi uma laminoplastia, e a gente consegue que a medula, numa coluna lordótica, ela volte como um bloco para trás e fuja da compressão anterior, além de uma descompressão direta da parte posterior. Lembrando que é uma cirurgia que é muito mais dolorosa, porque a gente mexe em musculatura, então a dor no pescoço tende a piorar depois de uma cirurgia dessa e não a melhorar. A gente tem uma perda de mobilidade muito maior do que a via posterior, porque vai levar a uma atrofia, uma retração da musculatura. E a gente tem o clássico risco de uma paralisia da quinta raiz. Por quê? Porque ela é a região que sofre a maior tração nesse movimento de retorno em bloco da medula. Então, o paciente pode, às vezes, sair com paresia bilateral de deltoide, às vezes até de bíceps. Então, é uma complicação bastante relatada. A gente expõe diretamente a dura mater num trecho longo, então a gente tem mais risco de fístula licórica, e é uma cirurgia que tem, enquanto a cervical anterior raramente infecciona, essa é uma cirurgia que tem um índice de infecção bem mais elevado. Laminectomia pura é uma exceção para a via posterior. Por quê? Tem trabalhos mecânicos mostrando que laminectomia cervical acima de 3 níveis é instabilizante em 100% dos pacientes. Então, por definição, não deve ser feito, e o paciente vai evoluir com uma cifose, uma deformidade a longo prazo. Exceto um paciente que tem uma doença degenerativa muito avançada, uma anquilose já muito bem estabelecida, caso muito selecionado, pode ser feita uma laminectomia isolada. Mas a regra é descompressão, exposição de todo o saco dural para fazer uma descompressão efetiva e fixação dos segmentos operados. O trecho geralmente mais operado é de C3 a C6, então a gente associa aqui uma fusão de massa lateral, eventualmente quando chega em T1, T2, a gente tem que fazer uma fixação pedicular, associada aqui à nossa descompressão. Muito raramente a gente vai precisar subir em C1 e C2, eu vou mostrar rapidamente. Aqui eu queria deixar esse slide que é interessante. Aqui em vermelho a gente tem o que seria a artéria vertebral, e aqui em amarelo a raiz do nível. Então, se a gente dividir a massa lateral em 4 quadrantes, a gente vai ver que o único quadrante seguro para a gente colocar um implante é no quadrante superior lateral, quadrante superolateral. Por quê? Os quadrantes mediais nós temos a artéria vertebral, e nos quadrantes inferiores nós temos a raiz do nível. Então, o nosso trajeto ele é do centro da massa em direção superolateral para terminar a ponta no nosso quadrante seguro. Essa imagem de cirurgia é um paciente que eu operei um chivanoma de C4, então a gente olha aqui e percebe a vertebral lá na frente, ou seja, ocupando os quadrantes mediais, e aqui a raiz de C4 ocupando os quadrantes inferiores. E aqui é uma imagem que mostra que o quadrante livre de artéria e de raiz é o quadrante superlateral. Então, para a gente memorizar isso, e o trajeto, que pode ser do centro em direção superlateral, ou um pouquinho no quadrante inferomedial, em direção mais superior e mais lateral. Raramente nós vamos ter que descomprimir e subir até C1, C2. Se precisar fazer, a gente pode usar a técnica de Harmes, com fixação da massa de C1 e pedicular em C2. Como alternativa, a gente tem a fixação de pars de C2. E aqui, os pacientes jovens, existe alternativa, assim como existe a artroplastia, alternativa de fazer uma laminoplastia. Então, basicamente, quem que nós vamos fazer laminoplastia? Paciente jovem com mobilidade que tem doença em múltiplos níveis. A maioria dos pacientes são pacientes velhos, com bastante artrose, com mobilidade reduzida, e vão ser melhores candidatos à laminectomia com massa lateral. Quando a gente olha o contexto das laminoplastia, nós vamos ver que a maioria dos autores são japoneses, né? Então, Hirabayashi, Kurokawa, Hitori. Eles têm uma doença, que é a ossificação do ligamento longitudinal posterior, muito prevalente no Japão. Então, às vezes, o paciente jovem que faz uma estenose grave da medula, e como são jovens, têm mobilidade, essa técnica acabou sendo desenvolvida para esse grupo, ou para aqueles pacientes com estenose congênita de canal, que às vezes com pequenas herniações fazem um quadro
de mielopatia em vários níveis. Então, basicamente, esses dois grupos que a gente acaba reservando a laminoplastia. Ossificação do ligamento longitudinal posterior em paciente mais jovem ou estenose de canal congênito. Em pacientes mais velhos, pode ser feito, mas particularmente eu uso mais laminectomia em massa lateral. Então, só aqui ilustrando a técnica do Hirabayashi, que é a mais popular, a gente faz uma decorticação da parte externa dos dois lados. De um lado, a gente completa a abertura óssea, do outro lado, nós vamos fazer uma fratura em galho verde, e depois nós vamos fazer uma fixação com mini placas para deixar esse arco, então, aberto e essa área ampliada para descomprimir a medula. Então, aqui é um aspecto final de uma laminoplastia. E aqui, só para finalizar, vou mostrar um slide em que a gente precisou fazer uma técnica combinada. Então, imagina um caso como esse, uma compressão medular extremamente grave, um paciente com uma tetaparesia muito importante, cadeirante, com esse grau de compressão na medula. Como é que descomprime uma medula dessa? Aqui a gente teve que fazer o quê? Uma corpectomia de 2 vértebras, isso por si só já instabiliza tanto a ponto de indicar uma via posterior. Então, corpectomia acima de 2 níveis, ou 2 níveis, é igual a fixação por via posterior. Então, aqui só ilustrando, a gente teve que remover 2 corpos vertebrais, 3 discos, com isso eu consegui ângulo para descomprimir até aqui e até aqui, medula completamente descomprimida pela via anterior, colocação de cage e placa, era um paciente idoso, foi quase 5 horas de cirurgia, 48 horas de UTI, volta depois de 2 dias e complementa com a via posterior, deixamos ele 2 dias de colar, e depois via posterior, saco dural e fixação com massa lateral de C3 a C6. Então, mostrando que, casos graves, às vezes a gente precisa combinar a via. Então, era isso que eu tinha para dizer. E aí a gente pode discutir um pouquinho aí, se tiver alguma pergunta aí no chat, o Franz pode dar uma coordenada aí nas questões. Vou parar de compartilhar aqui. Aula bem completa, hein, Eduardo? Bastante abrangente, né? Falou desde a parte clínica até a parte diagnóstico e tratamento. Né? Eu tô vendo aqui, acho que não tem pergunta no chat, assim, Eduardo. O pessoal tem falado um pouco mais, eu tenho notado, sobre estratégia posterior de descompressão. Fazer aquela laminoforaminotomia ou para hérnias moles agudas, né? Ao invés de a gente fazer uma CDF e ter que fazer fusão, o pessoal fazer a dissectomia por via posterior, seja ela endoscópica ou por microcirurgia. O que você tem visto a respeito disso aí? Isso, na verdade, eu esqueci de citar, porque eu acabei correndo um pouquinho no final, mas o Franz tem toda a razão. Naquele slide que eu falo, evitar a fusão, se possível, é justamente isso. Então, sempre que possível, a gente evita a fusão, é que a maioria das vezes não tem como. Então, que alternativa que a gente tem? A gente tem a alternativa de fazer uma artroplastia, num caso selecionado, uma laminoplastia, em caso selecionado multinível, ou, no caso que o Franz citou, por exemplo, uma hérnia mole, uma hérnia que é mais foraminal, que a gente consiga ter um acesso, seja por endoscópio, ou seja, por microscópio mesmo, ou por um tubular, para descomprimir um único nível, é uma ótima alternativa. Agora, você precisa ser efetivo na sua cirurgia. Então, geralmente, o que é bem descrito são hérnias mais laterais e mais moles. Esses casos são bem factíveis, porque diferente de uma cirurgia lombar, na cervical você não pode afastar o saco dural. Então, essa hérnia ela já tem que estar mais lateralizada, ou se ela for menos lateralizada, mas se for mole, você consegue puxar ela sem ter nenhum grande retração do saco dural. Então, seria um caso como esse, de poucos níveis, né, ou 1 ou 2 níveis, né, de preferência 1, com hérnia mais lateral e mole, para você evitar de fazer uma dissectomia completa, se você pode descomprimir só por trás. É uma alternativa, sem dúvida. Nós vamos ter um módulo mais para frente, só de endoscopia, e vai ser abordado esse tema também, mas você tem toda a razão aí, Franz. Bacana. Eduardo, tem uma... Opa, Ayrton, fala aí, pode falar, desculpa. Boa noite, Franz, boa noite, Eduardo. Parabéns, Eduardo, aula... Excelente aula, eu acredito que você vai contribuir bastante, não só para que eles criem conhecimento, as pessoas que estão assistindo criem conhecimento para a prova, mas também para a vida, né? Você conseguiu mostrar aí todas as nuances da abordagem anterior, da abordagem posterior, da via combinada, o que a gente chama o pulo do gato, né? Para que aquelas cirurgias que
muitas vezes a literatura não mostra tão efetivamente o que fazer, você consegue mostrar aí para a gente com grande clareza e experiência no que faz. Eu só queria fazer um comentário sobre a endoscopia, né, que começaram a falar, só que também na literatura, agora que estão aparecendo as primeiras publicações com segmento. Então, eu acredito que nos próximos anos, a endoscopia de coluna vai ocupar um espaço importante exatamente naqueles casos que você falou. É um caso que é pouco para se fazer uma cirurgia grande, mas é muito para não se fazer nada, né? A gente tem que dar uma solução para o paciente. O paciente tem sintomas. Então, eu acredito que a endoscopia de coluna vai ocupar uma parte desse espaço, junto com os bloqueios de dor que já são feitos, as próteses discais, só que nós ainda não temos nada na literatura tão efetivo para endoscopia, né? Existe a endoscopia que eles fazem transdiscal pela via anterior, que seria o mesmo princípio da abordagem anterior que você citou, tanto da parte de cage, de prótese de disco com placa, ou posterior, fazendo a laminoforaminotomia e tirando esse fragmento, né? Só que, para isso, para a prova e para a vida, eu acho que ainda falta um pouco. Duarte, agradecer mais uma vez por ter a iniciativa de montar essa educação continuada e te parabenizar pela excelente aula. Foi uma das aulas mais completas que eu já vi e com mais detalhes para quem está começando a operar, começando a vida, começando a residência ou continuando a residência. Eu acho que trouxe bastante conceito importante e tática cirúrgica. Eu acho que o importante dessa educação continuada, que a ideia é sua, não é só trazer conteúdo teórico para uma prova. Eu acho que é trazer informação para que o médico que está começando passe menos aperto do que nós passamos na nossa época, né? Então, você está de parabéns, cara. Brilhante aula, brilhante ideia de montar isso. Espero que cada vez mais pessoas possam assistir às aulas e aprender e contribuir para a melhora desse curso. Um abraço a todos. Obrigado, Hertinho. E a ideia é nossa, né, da diretoria atual aí. Todo mundo faz parte. E obrigado. Fico feliz aí de vir dar um elogio desse aí de você que está num centro de referência aí, que é a USP de Ribeirão, e sabemos aí também de tudo que vocês fazem lá. Obrigado aí, Ayrton. Edu, no chat a gente tem uma pergunta do André Salotto. Ele queria saber um pouquinho sobre a paresia de C5 no acesso anterior. Eu acho que a gente tem mais no posterior, mas no C5 eventualmente a gente pode ter também. Você quer comentar alguma coisa? É muito menos comum no acesso anterior do que no acesso posterior, né? Tudo que envolve distração é perigoso você eventualmente ter uma paresia de raiz. Então, a via posterior é bem descrita, principalmente porque a boa indicação da via posterior é quando a gente tem a lordose preservada, porque o movimento que a medula vai fazer ele é muito amplo. E a raiz que vai ganhar mais tração é justamente a de C5, pela posição dela. Eventualmente tem de C6 também. Na via anterior, uma analogia a isso, talvez seja uma distração muito excessiva de cage, né? A gente vê, às vezes, cage, né, em raio-x, paciente com cage de 7 milímetros, isso é muita distração. Então, geralmente, mulher a gente usa cage de 5, eventualmente de 6, homem, né, 6, mas 7 é muito difícil. Então, uma distração excessiva do segmento, a gente tem visto muito isso também agora com a LIF, as pessoas querendo dar muita altura, muita lordose, e às vezes gera um pouquinho de radiculalgia, a maioria das vezes transitória, mas assim, um via anterior pode estar associado com essa distração excessiva pelo cage ou pelo próprio Caspar. Quando a gente vê risco de lesão neurológica em cirurgia por via anterior, nós temos 3 etapas críticas. Primeira delas, intubação. Então, o paciente que tem mielopatia, a gente tem que ficar do lado do anestesista e falar para ele que não pode estender o pescoço e tem que intubar com gladioscópio ou com fibroscópio para evitar essa extensão. Então, faz parte nossa ficar lá e orientar o anestesista a não fazer esse tipo de extensão, que é um dos momentos críticos do paciente piorar. O outro ponto é justamente quando a gente faz a distração do Caspar. Sempre que a gente faz a distração do Caspar e a gente está com a monitorização, a gente pede para checar. Se tem uma queda de potencial aí, provavelmente não é um falso positivo, você tem uma correlação com uma manobra que você fez. Então, às vezes, você não botou um cage muito alto, mas você fez uma distração excessiva no momento da dissectomia e essa raiz ficou muito tempo tracionada.
E a outra coisa, talvez, é uma descompressão menos efetiva da raiz. A gente vem de uma escola, né, o Franz me ensinou muito a fazer dissectomia, que ele é 2 anos na minha frente, então aprendi muito aí a fazer essa cirurgia com o Franz na época, e a gente aprendia que para descomprimir adequadamente, a gente tinha que remover os mucinados para liberar a raiz e abrir o ligamento longitudinal para descomprimir a medula. Então, é uma coisa que eu faço de rotina. Eventualmente, eu não tiro um mucinado contralateral. Se o paciente, por exemplo, só tem queixa à direita, às vezes eu não vou virar o microscópio e tirar um mucinado do lado que não tem queixa, mas quando tem compressão daquela raiz, o ideal é descomprimir e remover completamente o mucinado. Eu acho que está associado a uma dessas coisas aí, uma descompressão inadequada ou algum momento de distração. Não sei o que o Franz acha. Exatamente, o mecanismo é esse, né, Eduardo? Eu vou te falar que toma cuidado com o paciente que tem muita lordose também. Né, corpectomia em paciente que tem muita lordose está associado também à paralisia, mesmo por via anterior. É aquilo que a gente observa muito por esse efeito que você falou de estiramento da raiz C5, né, que fica geralmente no ápice da dor cervical quando a gente faz vias posteriores, né, você faz uma descompressão ampla, uma migração muito posterior da medula, e você estira essa raiz se não tiver o forame bem aberto. Né, mas acho que é por aí mesmo, é a questão do estiramento e o potencial evocado nesse aspecto, ele ajuda bastante. Tem mais uma pergunta aqui, Guilherme, do Guilherme, lá da escola. Ele está perguntando, olha, aconteceu um problema, tem alguma conduta específica para fístula licórica durante a ACDF? Tem alguma dica para eles aí? Graças a Deus, eu nunca tive fístula para doença degenerativa. Eu já tive fístula em trauma, em paciente grave, tetraplégico, com lesão direta de saco dural. E a gente sabe que tratamento de fístula, o mais importante é diminuir a pressão licórica e deixar esse paciente em repouso. Então, eu lembro de, eu acho que 2 casos de trauma, na época ainda que eu trabalhava na prefeitura, que a gente teve, na verdade, pelo trauma, fístula feia mesmo. O que a gente fez? Dreno lombar, como os pacientes já eram gravíssimos do ponto de vista neurológico, de certo modo contribuiu para resolver a fístula, porque eles ficaram deitados. Agora, uma fístula de um paciente com doença degenerativa vai ser ruim, mas você vai ter que tratar da mesma maneira. Colocar um dreno lombar para diminuir a pressão licórica e deixar esse paciente aí em repouso, né, 1 semana, 5 dias, enfim. E pela queixa clínica dele, como ele deu uma levantada de cabeceira, começa a ter dor de cabeça, vai ter que deitar de novo. E no intraoperatório, você pode usar uma colinha, um selante, mas em pequena quantidade, porque lembra que a região é muito apertada, a gente não pode fazer uma maçaroca de sanduíche lá, porque ali é medula, diferente de coluna lombar. Então, a gente não pode jamais querer tratar como uma fístula lombar lá, que você põe 2 selante, coloca gelfuan, gordura, e ainda botar um cage, que vai dar errado, você vai comprimir a medula. Então, talvez você botar um surgicelzinho pequenininho, bem em cima da falha, uma gotinha de cola, é o que você tem para fazer no intraoperatório, e se eu tiver uma fístula no intra, esse paciente já vai sair drenado, com dreno lombar, avisar a família que teve uma intercorrência e que ele vai ter que ficar deitado, e que se ficar deitado quietinho, isso vai fechar provavelmente. Eduardo, aproveitar essas 2 perguntas só para passar um pouco da experiência que a gente tem aqui. Eu acho que você e o Franz somos contemporâneos aí, se não um pouco mais novo do que o outro. A questão do cage. Lá atrás, tinha uma teoria que quanto mais cage alto, melhor. Você vai lembrar um pouco disso. A gente tentava colocar cage cada vez mais alto para tentar justificar uma descompressão. E aí, quando você vai conversar com agora, depois de vários anos que você, o Franz e o mundo inteiro fazendo isso, nós percebemos o seguinte: o cage, ele é um suporte. Ele até pode fazer um pouco de descompressão indireta, mas ele não é e não pode ser a solução para a descompressão. Então, se você quer descomprimir um forame, seja lombar, seja cervical, de qualquer região que seja, você tem que instabilizar o segmento para ganhar altura. Se você tiver com aquele segmento estável e com osteófito atrás, se você coloca um queijo muito grande na frente, esse osteófito vai fazer uma alavanca e vai comprimir a raiz atrás. Nós já vimos isso em ALIF, em abordagem anterior de cervical, onde o colega fez uma abordagem via anterior, colocou um queijo muito alto, o osteófito lá atrás foi e pinçou a raiz e ele teve que fazer uma via posterior. Então, tem que lembrar que o queijo,
ele é uma estrutura de suporte. Ele pode até ganhar um pouco de altura e ajudar a fazer um ponto de ligamento taxia, mas ele é essencialmente de suporte, né? Vocês, neurocirurgiões, têm uma experiência maior com fístula do que a gente, porque vocês acabam abrindo dura, acabam fazendo algumas coisas que no dia a dia não é corriqueiro para o ortopedista. Aqui, nós tratamos fístulas isquóricas cervicais assim. Já tive algumas, a gente faz bastante cirurgia cervical aqui. Então, o paciente, para nós aqui, eu coloco o mínimo de cola possível, igual você falou, para não fazer um efeito compressivo. Você coloca o cage. Se for com placa, comprime um pouquinho. Se for só queijo autotravante, tenta travar e colocar sugicel anterior e um pouco de cola anterior ao queijo para tentar fazer um bloqueio e evitar aquela saliência que forma, aquele bolsão que forma na via anterior quando você tem fístula grande. Para equilibrar a pressão mais rápida, né? Exato. Aqui, nós temos mantido o paciente sentado. A gente aqui tem um trabalho antigo que mostra que se você deixa o paciente sentado, a coluna alta na cervical reduz. Então, aqui eu tenho feito assim, eu coloco o paciente sentado, nós aprendemos a deixar o paciente deitado. Quando você está falando aí, é o que fala na literatura. Tem um trabalho que é antigo que mostra que a pressão causada quando você deixa o paciente sentado é menor na região cervical e ela acaba sendo maior na lombar pela própria gravidade. Eu faço isso, deixo o paciente sentado, observo de 2 a 3 dias. Se melhorou a cefaleia, o paciente tem um pouco de cefaleia no início, então tem que hiperidratar o paciente para tentar evitar essa cefaleia. Se ele não aguentar ficar sentado 45 graus, se continuar baulando ou fistulizando, aí nós colocamos o dedo lombar, mas isso é local. É só para dar mais uma saída para o colega que perguntou, deixar o paciente sentado em pé, aqui para nós, resolveu mais do que deixar deitado, tá? Mas se você pegar o livro, fala para deixar deitado, coluna zero, tem esse trabalho antigo que se depois, quem quiser me manda um e-mail, eu tento achar nas minhas coisas e enviar, mas tem esse trabalho que é muito legal, ele mostra que a pressão lá embaixo na lombar, se o paciente ficar em pé, é maior e diminui a coluna d'água em cima. Então tem essas nuances aí que é um pouco diferente do que a neurocirurgia faz, sabendo que vocês têm mais experiência com isso do que nós. Boa dica aí, Ayrton. Tem mais uma pergunta aqui, o Edu, né? Ele fala, o Tiago está perguntando se na prática clínica você indica o uso de neuromotorização para todos os pacientes. Na minha prática eu indico, porque eu tenho acesso fácil a esse recurso, tá? Então, assim, a gente precisa deixar claro o seguinte, não é proibitivo operar sem monitorização, né? Quando a gente olha a evidência, até o Franz, junto com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, tem um artigo de meta-análise sobre isso, mostrando que, assim, o que a gente tem de evidência que muda realmente é para tumor medular. Para doença degenerativa, eu acho que é um recurso a mais. Tendo acesso, acho que ajuda sim, mas o mais importante é assim, você confiar no que você está pedindo. Então, isso depende, isso é uma equipe, né? Você precisa aprender a trabalhar junto com o neurofisiologista. Não adianta você pedir só para ter respaldo médico legal, você tem que usar o recurso que você tem. Então, eu peço, acredito, confio e sigo a orientação. Então, por exemplo, eu sei interpretar um falso positivo, que tem muito na cirurgia, tem muito falso positivo com neurofisiologia. Quem não está acostumado a operar com neurofisiologia acha que está atrapalhando, ele está segurando seu braço na cirurgia ali. Por quê? Porque dá muito falso positivo. É como eu falei, eu tenho os momentos em que eu quero saber se eu estou tendo problema ou não. Por exemplo, a intubação. O anestesista vai intubar com fibroscópio. Eu não estou com o paciente monitorizado ainda. Agora, ao posicionar, eu gosto de dar muita lordose já no posicionamento, para deixar ele o mais próximo possível de uma posição fisiológica. E tracionar bastante o ombro para eu conseguir ver bem no raio-x os meus cages. Então, nesse momento, eu faço uma eletroneuromiografia antes do posicionamento, traciono, põe na posição cirúrgica que eu quero e o neurofisiologista checa. Se eu tiver uma queda de potencial de alguma raiz, eu vou tracionar menos o braço. Mas eu tendo esse recurso, eu posso, às vezes, botar numa posição que, se eu não tivesse com a monitorização, talvez eu não esticaria tanto os braços.
A outra coisa, a distração. Às vezes, para operar, abrir o ligamento, o ligamento esticar para você abrir, é muito mais fácil você dar uma hiperdistração no Caspar. Agora, se eu não estou com monitorização, eu vou abrir menos. Se eu estou com a monitorização, às vezes eu vou dando os dentinhos lá no Caspar e vou pedindo para ele checar. Aceitou a posição? Eu abro e deixo naquela distração. Então, é como eu falei, você tem que saber usar o recurso que tem, mas não é uma coisa mandatória e obrigatória que se faça, né? Um colega que estiver no interior, em algum lugar com um paciente com mielopatia, não vai deixar de operar por conta disso, ele está totalmente respaldado com o recurso que tem. E nem quem tem o recurso também não está errado não solicitar. Eu acho que ajuda muito, não me atrapalha, me ajuda. Tem gente que acha que atrapalha se não sabe coordenar com quem está fazendo, mas ainda é uma coisa discutível, não existe um consenso na literatura sobre isso. Eduardo, posso falar um pouco disso aí, porque aqui eu uso pouco. Eu acho que eu tenho a outra visão, né? Trabalho aqui em Ribeirão, o convênio, São Paulo é São Paulo, a diferença de oportunidade, de autorização de convênio é diferente. O que manda aqui no interior é Unimed e Apvida, então não libera para todo mundo e a gente tem que selecionar muito bem os casos que usa. Então, eu vou passar um pouco de quando o ideal é usar. Eu acho que você falou duas coisas que é muito importante. Primeiro, usar, e segundo, saber usar, né? Saber aquela hora que o colega da monitorização fala, ó, aqui tem alguma coisa de estranho, você voltar e ver o que você fez de errado, né? Ou não fez de errado, mas que deve ser consertado, ou deve ser até interrompido. E o que você tem que fazer quando você não tem. Então, por exemplo, aqui eu não faço essas hiperextensões tão elevadas, porque é a hora que você reduz o canal. Então, eu tento operar numa situação onde eu deixo a musculatura da cervical mais flexível. Muitas vezes eu pego no esternocleido, passo para um lado e para o outro e deixo ele bem móvel, que é uma situação onde eu vejo que tem pouca tração, né? E sempre operar com um pouco menos de extensão e mais inflexão. Com isso, você acaba evitando essas distrações que o potencial te mostraria, né? Na via anterior, tentar não esticar muito os braços, e na via posterior, sempre deixar o pescoço com um pouco de flexão. Então, a gente faz uma radiografia cervical, AP e perfil pré-operatória, né? E uso aquele perfil para padronizar até o máximo que eu vou fazer de hiperextensão. O paciente em pé é a maior hiperextensão que eu faço. Sempre deixo um pouquinho mais de flexão para me proteger, tá? Aí, depois que você descomprimiu, se você quiser mexer no Mayfield ou qualquer estrutura que você usa para fazer um pouco mais de hiperextensão para travar a haste, pode ser feito. Eu não faço, eu faço um pouco de hiperlordose na haste, quando é via posterior, e quando é via anterior, eu dou mais aquele golinho de distração depois que eu libero um ciforme no caspa e tento não ser muito agressivo. Então, acho que é os dois lados. Eu acho que tem que usar, tem que saber usar, e quando não usar, fazer um pouco do que eu falei aqui. Acho que vai ajudar. Perfeito. Alguém mais quer fazer pergunta? Fica bem à vontade, aproveitem, gente. O Eduardo manja muito disso aí, o Franz. A gente tem que aproveitar para aprender com os caras fazem muito e fazem bem feito. Lembrando que a gente vai deixar todas as aulas postadas no nosso site, né, da SBC São Paulo e no canal do YouTube, tá? Então, para quem perdeu, quem tem algum colega aí que queira assistir depois, pode avisá-los aí que dá para acessar depois. Acho que é mais ou menos por aí mesmo. Né? Falou bastante. Foi. Mas é um tema complexo, né? Um tema que se for falar realmente tudo, é pouco, né? Para se falar, pouco tempo. Mas acho que uma aula bastante abrangente. Né? Acho que foi muito bom. Tá joia. Cadê o Thiago Azuaga? Liga a câmera aí, Thiagão. O Thiago é o quarto elemento aí da diretoria. Eu vi ele em algum momento aí.
Mas ele está no iPhone que não estava ligando. Então tá joia, Franz. Aí fica a seu critério aí, se não tiver mais pergunta. Agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, né? E lembrando que vão ser quinzenais essas aulas, né? E o próximo tema já tem definido, Eduardo, quem que vai falar? Já, nós vamos ter a presença do professor Alexandre Fogaça, que é, quem faz coluna conhece, que é professor da USP aqui de São Paulo, ele é livre docente, tem uma experiência acadêmica enorme, e ele vai falar para a gente de escoliose, que é um tema que ele faz muito, não só na USP aqui em São Paulo, como também na ACD, e já conversei com ele já está pronto aí para fazer a nossa próxima aula, que com certeza nós vamos aprender muito aí. Então fica a dica aí, fica a dica aí, né? Uma aula imperdível daqui a 15 dias com o Alexandre Fogaça sobre escoliose, fica já chamado aí. E convidem quem vocês quiserem, a nossa sala tem um acesso bastante amplo, né? Vamos tentar lotar essa próxima aula daí, quem tiver conhecido, né, a gente quiser divulgar. É importante tentar divulgar o máximo aí no boca a boca, os residentes, porque isso aqui é para vocês, né? Até para a gente se manter motivado, né? Lógico que a gente sempre aprende um com o outro aqui, mas a gente já passou por essa fase de formação, a gente continua estudando, tentando aprender cada vez mais, mas eu acho que quem vai ter mais ganho aí são vocês mesmos e tentar disseminar o máximo possível, porque esse curso foi idealizado pensando aí nos residentes, né? Aproveitar aqui para dar o parabéns para o pai do Eduardo, que entrou no grupo aí. Eu acho que é uma felicidade tanto para o pai como para o filho, né? 2 médicos aí brilhantes, e eu acho que tanto para o senhor como para você, Eduardo, é só alegria um estar vendo o outro aí no mesmo espaço. Ele é seu veterano, né? Que ele é da USP de Ribeirão. Acho que a alegria é para os dois e a alegria para nós. Quando a gente acaba vendo várias gerações da mesma família exercendo o mesmo ofício aí. Parabéns, doutor Yunes, parabéns, Eduardo, aí, pela brilhante carreira dos dois. A genética aí é forte para a área médica. Uma boa noite a todos, obrigado aí, Eduardo, pela aula, Franz por organizar, doutor Yunes por estar presente, obrigado a todos, boa noite para vocês. Boa noite, Eduardo. Boa noite para todo mundo, para todos os presentes, Valeu. obrigado também. Boa noite.